que é Customer Success na advocacia? Olá, eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. E para falar de Customer Success aqui no Juridicast, trago um grande especialista no tema, o Iran Damin, líder de Customer Success na Octadesk e autor do livro Customer Success, o sucesso das empresas focadas em clientes, publicado pela editora DVS e eleito pela Success Coach como um dos 100 maiores estrategistas do mundo em Customer Success. Iran, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, é um prazer estar aí com vocês, conversando, trocando ideia, experiências, bem bacana. Iran, para quem ainda não conhece o conceito, o que é Customer Success? Leandro, Customer Success, na verdade, muitas pessoas imaginam que seja um cargo, uma pessoa que vai trazer o sucesso do cliente. Mas a gente pode ir além. Customer Success, na verdade, ele é uma metodologia de atendimento, onde a gente consegue entender, através de previsibilidade e proatividade, um atendimento diferenciado para os seus clientes. Isso começou com a área de tecnologia, onde a entrega era muito para as empresas, que no Techniquez a gente chama de SaaS, e a gente chama de Software as a Service. A gente pode exemplificar como, por exemplo, um Netflix, Spotify, ou um disparador de e-mail que precise de um pagamento de uma recorrência. Com o crescimento desse processo todo, a gente começou a entender que Customer Success, na verdade, é trazer sucesso para o cliente, não importando a sua área. Seja ela de tecnologia, seja ela de serviços, seja ela de produto, o que for, essa metodologia busca escalabilidade no atendimento e excelência. Basicamente é isso. Então, baseado no que você respondeu, sucesso do cliente tem mais a ver com um cargo ou função do que uma mudança de pensamento na forma de se relacionar com os clientes? Com certeza. É muito mais uma forma da gente estar pensando e se relacionando com o cliente através de uma metodologia que, novamente, eu bato, né? A ideia é muito de conseguir otimizar o atendimento sem que precise de mais gente para atender, e sim, através de tecnologia e metodologia. E Iran, como a abordagem de Customer Success pode ser aplicada na advocacia, que vem de um serviço tradicional e ao mesmo tempo complexo? Eu acho que a gente consegue aplicar ele de uma forma em que os atendimentos iniciais ou atendimentos protocolares possam até ser automatizados. Porque o que a gente precisa entender dentro do processo, e aí a gente pode falar de qualquer empresa, é, por exemplo, fizemos uma prospecção de um cliente. E a gente sabe que fazer uma prospecção de um cliente na área jurídica é bem diferente de empresas, vamos dizer assim, comuns. A gente sabe que existe toda uma nuance de prospecção. Se a gente for pensar no marketing, por exemplo, um passinho um pouco atrás desse atendimento do cliente, a OAB faz uma regulamentação do que se pode anunciar, do que não se pode anunciar, como é que o profissional da área jurídica deve trabalhar. Então, existem todos esses conceitos. Então, a gente coloca esse atendimento aí, e quando o cliente chega para o seu escritório, ele precisa de uma introdução. Ele precisa entender como o trabalho funciona, ele precisa entender o que vai ser oferecido de serviço para ele, ele precisa entender qual é a média do tempo de demora. A gente sabe que às vezes são processos rápidos, às vezes são processos de anos. Então a gente coloca esse cliente no atendimento que nós chamamos tecnicamente de onboarding, ou a introdução desse cliente junto ao escritório. Então você seta as expectativas, entende que foi trazido na venda, na prospecção, ou seja, se aquele anseio inicial do seu cliente é o mesmo anseio que ele tem agora, e aí você coloca isso dentro de uma metodologia onde eu vou explicar um passo a passo de como funcionam as coisas, algumas explicações de juridiquês, qual é o conhecimento desse cliente em relação ao mundo jurídico, para eu nivelar ele em relação ao meu atendimento, preparar ele e aí dar início ao processo ou atendimento que ele precisa. E agora, conta para o nosso ouvinte quais são os principais papéis de um gestor de Customer Success. Bom, de uma maneira clássica, para a gente poder entender e depois trazer para um contexto mais próximo, o Customer Success ele se divide em Customer Success de onboarding, que a gente chama, que ele dá as boas-vindas e ele seta as expectativas desse cliente, dá os primeiros passos. Depois a gente tem o ongoing. Esse ongoing e as terminologias, só para que a gente possa entender, elas são técnicas e faladas em inglês, porque a origem do Customer Success é americana. Então, nós temos esses termos.
Então a gente tem o onboarding, que é como se fosse assim, tipo, eu vou te explicar a entrada de você dentro da minha empresa. Depois eu vou ter o ongoing, então o processo vai acontecendo, quais são os pontos de contato que eu posso fazer com este cliente dentro da metodologia. Então esse cliente ele segue um caminho. Vou falar um pouco como leigo, mas só para a gente contextualizar. Então assim, dei entrada no seu processo, aconteceu isso no seu processo, vamos fazer uma juntada, preciso agora desses documentos. Então você vai alinhando com ele e já pode até mostrar, durante o seu caminho, aqui dentro desse trabalho, eu vou fazer isso, isso, isso. No mês 2, provavelmente teremos isso. No mês 3, eu posso trabalhar com isso aqui. No mês 4, eu posso trabalhar com isso. No mês 5, talvez não aconteça nada, mas eu vou lhe dar o status. Então, você vai criando pontos de contato com o seu cliente. E isso você vai aproximando cada vez mais o seu cliente do seu atendimento. E isso vai dando qualidade, isso vai aproximando ele, tornando ele mais próximo, gostando mais do seu serviço e até trabalhando como um advogado da sua marca para que ele defenda você, indique você e consiga, às vezes, dependendo quando a gente trabalha com contas jurídicas, por exemplo, né? Eu fazer esse tipo de atendimento, eu vou ter um ano, uma renovação. Então, eu tenho também um profissional de renovação ou esse mesmo profissional que vai trabalhar depois do período de contrato por uma renovação. Então, para essa renovação, ele precisa muito agregar um valor. Então, essa metodologia, ela explica. Ela vai lá e você primeiro, então, introduz o cliente no seu modelo de negócio, trabalha todos os touch points para conversar com o seu cliente, às vezes até, muitas vezes, antecipando problemas que ele pode ter, evitando problemas que ele tem através deste atendimento. Então, você vai coletando dados, experiências e também medindo a temperatura desse cliente, entendendo se ele está satisfeito com você ou não. A gente pode trabalhar tecnicamente o que nós chamamos de NPS, ou Net Promoter Score, que é uma nota que ele dá sobre o seu atendimento, e você vai trabalhando isso até o momento da renovação. E aí, quando você vai repetir o ciclo, você já não tem mais o onboarding, porque ele já entendeu o seu processo, mas aí você vai ter a metodologia de ongoing por mais um ano, onde você vai trabalhar essas necessidades, atender o seu cliente e resolver os problemas até de maneira antecipada, de forma estratégica. É isso que faz a entrega de sucesso para o cliente, ou seja, a mentalidade Customer Success. Pelo que a gente vem conversando aqui, em que momento da relação com o cliente, um advogado ou gestor de um escritório deve se preocupar com o sucesso do cliente? Existe diferença entre uma área de suporte ou atendimento ao cliente com a área de Customer Success? Sim. Se a gente for pensar, só para a gente ter um exemplo mais fácil, vamos pegar uma ferramenta de disparo de e-mail, por exemplo. Se eu tenho um problema no software, o suporte vai me resolver. Se eu tenho um problema estratégico, provavelmente o CS vai te ajudar. Então, como é que funciona? Só para a gente deixar isso mais claro, eu gosto muito de dar esse exemplo. O onboarding é como se eu tivesse uma furadeira. Então, eu vou chegar, Leandro, olha só, eu sou o teu CS, que nós chamamos de Customer Success CS, eu sou o teu CS de onboarding, então agora eu vou te explicar como é que você usa essa furadeira. Então, aqui você conecta na tomada, você puxa o gatilho, ela funciona, você vai ter X tipos de broca. Então, você vai ter a 06, a 08, a 1.0, você vai ter para parede de cimento, você vai ter para madeira. Então, você faz um furo colocando ali a broca, então você aperta, você coloca a pressão, etc. Ok, te ensinei a como usar uma furadeira. Isso é o onboarding. Aí você fala assim, estou tendo problemas porque minha furadeira não está funcionando. Suporte. Agora que eu usar minha furadeira, vem o CS de ongoing. O que ele vai dizer? Ok, Leandro, agora que você sabe usar exatamente a furadeira, eu vou te ensinar aonde furar no teu projeto. Eu quero instalar uma prateleira. Ok, agora eu vou ensinar aonde você deve furar para que esta furadeira tenha mais eficiência. Entendeu? Então, esses são os fatores que explicam como fazer. Então, dentro desse processo, eu vou antecipar os problemas desse meu cliente, porque ele já está no contexto, ele entende até onde ele pode ir, porque muitas vezes, muitos desalinhamentos de serviços é porque, no momento da venda, o cliente entendeu que ele poderia ir muito mais além, coisas que a empresa não presta o serviço, ou não está dentro do pacote, ou não vai fazer esse serviço porque não está pagando pelo serviço. Então, o que acontece? O cliente entra e aí deu problema, é o suporte, fez a abordagem, é o gerente de contas, por assim dizer. E o gerente de contas, ele não vai trabalhar como o CS. O gerente de contas, geralmente, ele vai resolver os problemas que o cliente tem e não antecipar os problemas. Quem antecipa estrategicamente é o CS. Quem resolve um problema imediato é o gerente de contas. São algumas diferenças básicas do processo, Leandro. No seu livro, você fala da importância de entrega do primeiro valor para o cliente. O que é esse conceito?
Leandro, a entrega do primeiro valor é aquela entrega que você mostra num primeiro trabalho, principalmente na parte do onboarding, onde eu explico para o meu cliente, depois que ele fez a entrada na minha empresa, o que eu posso entregar de valor no menor prazo possível. Quando a gente fala de processos, às vezes a gente não consegue entregar o valor final muito próximo. Então você precisa pensar, o que eu consigo entregar de valor, nem que seja pequeno, mas seja o mais imediato possível para este cliente. Porque o que acontece, Leandro? Vamos pensar assim, ó. Quando você tem um projeto e você leva 3 meses para entregar o projeto e você não apresenta pequenas vitórias durante este projeto, independente de qual projeto seja, eu entendo que a percepção do cliente é, poxa, o Leandro não fez nada nos últimos 3 meses, na última semana me apresentou o trabalho. Se você vai mostrando pequenas entradas para este cliente, ele vai entendendo, nossa, ficou muito legal o trabalho e o Leandro se esforçou um monte para fazer. Você agrega valores. Então, a entrega desse primeiro valor é justamente um objetivo que eu posso entregar para o meu cliente. Então, algo que ele pode realizar, alguma coisa que dentro, por exemplo, eu tenho uma conta grande de um cliente e estou num projeto muito grande com ele jurídico, mas eu já entendi que ele tem pequenos entraves burocráticos que estão atrapalhando a vida dele. O que eu faço? Dou dicas e resolvo esses entraves burocráticos para ele. O que acontece? Eu gero o primeiro valor para esse cara. E aí ele pode dizer, poxa, ele está para me resolver um negócio, mas já desde cara já me resolveu alguma coisa. Então você entrega esse primeiro valor e gera o quê? Qualidade no seu atendimento e atrela valor ao seu serviço. E em quanto tempo esse primeiro valor deve ser entregue? Cerca de 60 a 90 dias para fazer essa entrega do primeiro valor. E aí você pode gerar pequenas entregas, não precisa ser a entrega final desse processo, mas sim pequenas entregas que você vai mostrando e ajudando esse cliente para que ele entenda o quanto é importante a sua presença para ele. Isso que é o mais importante. E aí é parar para pensar, dentro do meu modelo de negócio, dentro do meu atendimento jurídico, o que são essas pequenas entregas para um cliente que vai deixar ele feliz, vai dizer, nossa, esses caras já estão resolvendo coisa para mim. Isso é importante. Irã, quando um sócio fecha um negócio para o escritório, normalmente o cliente não sabe como funciona a banca. Como deveria ser o processo de onboarding ou implementação desse novo cliente no escritório? Leandro, independente de qualquer especialidade jurídica, tá? Ser didático. Como eu posso ser o mais didático possível, em que dentro de uma metodologia, vamos pensar assim, olha, eu preciso que esse cliente entenda o básico para que eu possa atender ele melhor. Então, quais são os pontos básicos que eu posso mostrar para ele que eu possa atender ele melhor? O fluxo de atendimento, como funciona o meu atendimento, quais são os canais que ele pode trabalhar comigo, ele é iniciante no mundo jurídico, o que eu posso explicar para ele para a gente ficar na mesma página? Esse cara já é avançado, eu não preciso trabalhar jurídico, porque ele já é do departamento jurídico da empresa, ok? Quais são os fluxos de atalhos que ele pode estar trabalhando comigo para que eu possa atender ele melhor? Como funciona o meu atendimento e como é que ele pode usar isso da melhor forma. Então, são pontos de onboarding que são apresentados, então você mostra a organização, você mostra uma sistemática e você apresenta um processo para o cliente dizendo assim, quando você me entregar uma coisa, você assinou no contrato, isso tem que estar em contrato também, né? Eu tenho X horas para te responder, eu tenho 48 horas para te responder, eu tenho até tanto tempo para te responder. Porque daí você alinha isso e você educa o seu cliente também, para que não tenha atritos futuros. Isso é o mais importante, evitar atritos com o seu cliente que são atritos desnecessários. E não, muitas vezes, surpresas desagradáveis. Mas tem muita surpresa desagradável que, na verdade, se tivesse feito um alinhamento desde o ponto de contrato, isso não teria acontecido. O que normalmente vem depois do processo de onboarding? Eu acho que vai muito do perfil de cliente, da persona. Vamos pegar outro termo, né? Quem é o perfil de cliente? Quais são as necessidades que esse meu perfil de cliente tem? Eu atendo B2B, atendo empresas. Ok. Quais são os tipos de empresa? Principalmente empresas de agronegócio. Legal. Então, como é que funciona o sistema burocrático de uma empresa de agronegócio? Funciona assim. Como é que eu posso agora entender quais são os principais problemas que essas empresas enfrentam? Elas enfrentam isso, 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 isso. Aí eu vou lá e converso com o meu cliente. Você já entendeu como é que minha empresa funciona, mas eu entendo também do seu modelo de negócio. E eu quero entender agora se você está enfrentando isso, isso, isso ou isso. Irã, o problema B eu sempre enfrento. Ok, a gente vai ter uma trilha agora de touch points, onde eu vou trabalhar com você. E aí eu vou acompanhar você nesse processo, você vai fazer e eu vou te acompanhar, onde a gente vai fazer essa resolução de problemas. Então, o que acontece? O CS, ele não vai pegar na mão desse cliente e resolver tudo.
a não ser que isso esteja no escopo. Mas ele vai fazer também com que esse cliente se desenvolva. Eu vou entregar sucesso para esse cara. Então, eu já começo a antecipar. Olha, fulano, o ano fiscal está chegando, então, né, o mês lá do fiscal está chegando, então, o que você precisa? Quais são os documentos? Olha, já faz isso, já junta, você tem esse prazo. Estou antecipando coisas do que chegar e dizer assim, ô, Leandro, tudo bem? Olha só, o imposto de renda está aí, você já juntou tudo? Não, Irã, nem sabia que tinha que fazer. Quer dizer, sabia até sabia, mas eu não sabia o que eu precisava. Então, assim, o trabalho de CS é antecipar esses problemas. Então, eu venho e falo, Leandro, olha só, declaração do imposto de renda, você pode fazer isso, isso e isso, para você evitar problemas jurídicos assim, 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 assim. Eu preciso que você traga aqui para o escritório, né, ou mande por e-mail, tais e tais e tais documentos até a data tal. Então, você vai antecipando problemas que esse cliente tem e vai criando trilhas. Então, você faz a sistemática de trilhas. Por quê? Porque, às vezes, um advogado, por exemplo, mais experiente, ele precisa da ajuda de alguém que está começando. Se ele tem essa trilha com playbooks, ou seja, uma cartilha, e você explica para o advogado mais novo, olha, é claro que o advogado mais novo ele vai ter os processos já, porque ele é formado. Ou até mesmo um estagiário, etc. Você pode criar pontos de contato onde ele vai entrar em contato com o cliente e realizar esse atendimento, porque ele já tem uma cartilha em mãos com um passo a passo de perguntas, de desenvolvimento, de processos. Então, ele vai ajudar dentro desse desenvolvimento fazendo esses touchpoints com o cliente. Além de aumentar o relacionamento também, porque você vai entrar mais vezes em contato e sempre um contato que vai valer a pena. Não é um contato de um cafezinho, e sim um contato que vai agregar. Pô, esse cara tá me ligando, alguma coisa boa ele tem para me trazer, algum alerta ele tem para me trazer, alguma coisa ele tem para me trazer. E assim a gente consegue trabalhar dessa forma. Algo que o Customer Success busca trabalhar é reduzir as taxas de cancelamento de um contrato. É possível antever que um cliente pode cancelar ou não renovar um contrato? Com certeza, Leandro. Nós conseguimos ver e aí entender um pouco, somente assim. Se a gente conversa, a gente pergunta do nosso atendimento, a gente vai entendendo nuances de que essa pessoa ou esse contratante não está satisfeito com os processos, o que nós podemos fazer para melhorar esse processo. Então, com o tempo, a gente vai já fazendo uma análise que a gente chama de análise preditiva de cancelamento. Então, a gente vai medindo a temperatura desse cliente para entender se ele vai renovar, se ele não vai renovar, se ele está até procurando um concorrente, se ele não está satisfeito por quê, e contornar essas causas de satisfação antes que chegue lá em cima da hora ele diga, olha, quero cancelar e não tem mais conversa. Irã, para a gente finalizar, quais as principais ferramentas para quem pretende implementar uma área de sucesso do cliente no escritório? A gente tem algumas ferramentas de Customer Success, são mais voltadas, na verdade, para software, tá? Mas assim, a gente fazer um NPS, que é o Net Promoter Score, perguntando sobre atendimento, levantar formulários com perguntas sobre o escritório, sobre os advogados, uma pesquisa de satisfação, ela sendo enviada mais ou menos a cada 2 meses ou 3 meses, ou pessoas ligando para entender feedbacks, para poder conversar. Com isso, a gente vai juntando dados, vai entendendo os principais motivos de saída desses clientes também, né, os clientes que desistiram, e já começar a trabalhar em cima desses motivos de cancelamento. Isso é o mais importante, reunir, ver se tem pontos em comum, e desses pontos em comum entender como pode, em algum momento, evitar isso, porque isso pode ser tanto por causa de um atendimento, como pode ser por causa de uma renovação errada, como também o cliente talvez não seja o cliente ideal para você que você está prospectando. Talvez você precise de um outro perfil de cliente que esteja mais apto para o seu trabalho e se adeque melhor ao seu atendimento. Isso também faz parte. Muito bom, Irã. Nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Certamente nosso ouvinte sai com vários insights importantes sobre o sucesso do cliente. Obrigado. Imagina, André, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Para quem quiser saber mais, além do meu livro Customer Success, o sucesso das empresas focadas em cliente, eu tenho um curso chamado Manual do Customer Success, pela Hotmart. E aí, Leandro, depois a gente joga nos teus canais aí um cupomzinho de desconto para quem quiser. A gente fornece aí com o pessoal do podcast aí junto nessa parceria. A gente vai oferecer 20% de desconto para quem tiver interesse, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã.